Hoje foi preso na Inglaterra o ex-príncipe Andrew, irmão do príncipe Charles. Ele foi preso pela acusação de ter participado de abuso de menores americanas na década de 90 e início de 2000. Todos sabem a respeito do abusador sexual americano e bilionário Jeffrey Epstein. Esse sujeito, ele abusou de dezenas de menores americanos e fazia tráfico sexual de mulheres com o objetivo de programas sexuais junto a ex-presidentes americanos, atores, atrizes, reis, rainhas da Inglaterra, pessoas dos esportes americanos, bilionários, financiadores de campanha. E é incrível, os Estados Unidos tem uma justiça e uma procuradoria que não investiga quando é crime praticado por bilionários. A justiça americana jogou embaixo do tapete em 2006, quando já havia acusações sérias contra o Jeffrey Epstein. O processo só foi reaberto após 2015, quando Trump estava no primeiro mandato. Ele foi preso e, antes de ser condenado, ele se suicidou. E agora veio a público cerca de 3 milhões de documentos mostrando as conversas, gravações que ocorreram tanto nas mansões do Epstein, como na do Trump, como também na ilha do Epstein, situada no Caribe. E embora é um fato fora do Brasil, eu entendo que tem relação aqui com os nossos políticos, porque veja bem, tem um ditado turco que fala que quando a gente vai numa peixaria e fica muito tempo nela, a gente pega o cheiro da peixaria, o cheiro de peixe. Veja só, o ex-presidente Bolsonaro se dizia apaixonado pelas ideias do Trump. Já havia denúncias no primeiro mandato do Trump a respeito da ligação dele com o Epstein. Vamos relembrar. O presidente Donald Trump foi amigo do Epstein por 10, 15 anos. Todos os finais de semana, durante a semana, ele estava junto desse pedófilo. Isso é inegável. Se ele praticou alguma coisa, crime sexual contra menores, isso cabe à justiça americana. Mas a grande questão é a seguinte: o Trump se esquiva desse assunto sempre. Se ele é abordado por algum jornalista, ele xinga, ele muda de assunto, ele aponta o dedo do meio para o jornalista, quer dizer, ele não quer discutir o assunto. Eu penso que quando uma pessoa é inocente, de verdade, ela faz questão que haja investigação, que sejam ouvidas testemunhas, que haja um processo e ela seja inocentada se ela se sente inocente. Eu, como advogado, sempre agi dessa forma. E eu penso o seguinte: eu, quando vejo alguém que é acusado de pedófilo e é pedófilo, eu tenho asco, tenho nojo, porque é um crime que foge à razoabilidade. O feminicídio é outro. Então, vejam só, como que você pode ter como admirador seu uma pessoa que tem acusação séria de prostituição, envolvimento com menores, que é o caso do Donald Trump? E aqui no Brasil, vamos relembrar, o Eduardo Bolsonaro frequentou a Casa Branca várias vezes com o objetivo de sobretaxar os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos e conseguiu isso. O pai dele se diz amigo do Donald Trump e os deputados do PL aqui no Brasil aplaudem o Donald Trump. Aplaudiram dentro do nosso Congresso, inclusive colocando a bandeira do MAGA lá, aprovando as medidas contra o Brasil, contra autoridades brasileiras. O Eduardo Bolsonaro pediu até para bombardear o Brasil. E hoje nós temos um candidato aqui, o Flávio Bolsonaro, que quer implantar a legislação trabalhista argentina no Brasil, que é
acabar com todos os direitos trabalhistas. Ele quer acabar com a justiça do trabalho. Os deputados do PL, vamos relembrar, foram a favor dessas tarifas contra o Brasil. Apoiam a política genocida do Trump na faixa de Gaza e vamos lembrar também, lá foram assassinados 120 mil palestinos por Israel com armas fornecidas pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos foi coautor, na minha opinião, do genocídio. E aqui nós temos políticos da direita, os republicanos, os do PL, do PP, da Aliança Brasil, do PTB e outros que apoiam genocídio em Israel e as atitudes doidas do Trump, da política externa do Trump, da política interna de expulsar as pessoas que vão trabalhar nos Estados Unidos. Milhares de brasileiros foram já deportados, outros latinos. Então, vejam o seguinte, quando você admira uma pessoa e ela é acusada de pedofilia, você tem que se distanciar dela, na minha opinião. E veja, embora ele não seja culpado, o Trump, há sérios indícios de que ele estava presente quando tinha menores nas festinhas, nas confraternizações que esse bilionário Epstein patrocinou dentro dos Estados Unidos. E isso vai ter consequências agora na eleição de outubro nos Estados Unidos, como também futuramente na próxima eleição americana. Esse assunto vai ser debatido. Então, aqui no Brasil, vejam só, como que nós podemos ficar aplaudindo uma pessoa que tem sérias acusações de envolvimento com pedofilia, que é o caso do Centrão, que admira, inclusive o ex-presidente, de paixão, as coisas e condutas e falas do Donald Trump. Eu penso que nós temos que ficar distante dele, o mais longe possível, né? Porque ele não é bom para o Brasil, não é bom para a América Latina, não está sendo bom para o mundo. Por que a gente vai atrás de gente ruim para dentro do Brasil? Nós vamos trazer as ideias dele aqui para o Brasil. O que ele tem de bom para o Brasil? Se ele não está sendo bom para os Estados Unidos, nós vamos apoiar ele aqui. Ele está com aprovação de 36% dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se tiver uma eleição hoje, ele já está fora da jogada. E tem uns políticos radicais aqui no Brasil, ignorantes, que não entendem de história, de geopolítica, de economia, de como o mundo está mudando no século XXI, que os Estados Unidos já não é mais aquela superpotência e já foi ultrapassado pela China há anos, entende que a gente tem que ficar amarrado somente nos Estados Unidos e, inclusive, trazendo ideias de lá para cá. Vejam só, essa semana, o presidente da Coreia do Sul, que tentou dar um golpe de Estado lá há 2 anos, foi condenado à prisão perpétua. Aqui no Brasil, houve julgamento do Supremo Tribunal Federal da tentativa de golpe que ocorreu em janeiro de 2023. Todos os foram condenados e muitos estão cumprindo pena de prisão, inclusive o ex-presidente, o vice-presidente e alguns auxiliares diretos e aqueles pessoal que depredou o legislativo, o executivo e o judiciário, e alguns que financiaram. Ou seja, a gente reclama da nossa promotoria, da nossa procuradoria, da nossa justiça, só que nós não jogamos debaixo do tapete isso. Nos Estados Unidos, em 2006, 2015, essas acusações contra o Epstein foram jogadas debaixo do tapete. Foram mais de 200 de menores que foram abusadas por bilionários ligados ao Epstein. Inclusive, acusações contra o presidente Bill Clinton, o bilionário Bill Gates da Microsoft e outros grandes figuras. Eles jogaram 2 vezes debaixo do tapete. Sorte que a imprensa americana está cobrando agora a apuração desses fatos. Não é o Partido Democrata, não. A própria imprensa está cobrando isso. E no Brasil, a imprensa está fazendo um excelente trabalho também, cobrando a apuração dos desvios do INSS, a questão dos penduricalhos,
a questão do Banco Master, outras corrupções no legislativo, executivo e judiciário. Eu acho que a imprensa está fazendo o papel dela e correto. Agora vejam só, em 2021, houve uma tentativa de golpe no Congresso americano, no Capitólio, onde 5 pessoas foram mortas e 70 foram feridas e muitas hospitalizadas. Houve tentativa de golpe nos Estados Unidos. E só não foi adiante porque o comandante supremo das Forças Armadas Americanas brecou o golpe. Como aqui no Brasil, o Exército não aderiu ao golpe de 2023. Então lá, só que lá a justiça funcionou assim, jogou debaixo do tapete. E o Trump não sofreu nenhuma acusação de ter praticado a tentativa de golpe de Estado, e está claríssimo que ele incentivou a multidão a entrar dentro do Capitólio e fazer o que fez lá dentro. Então vejam, a justiça americana tem hora que não chega perto da justiça brasileira, e é um país desenvolvido. E eu penso que essa questão do Epstein, vejam só, mais de 2 centenas de menores americanas, fora as maiores que fizeram sexo a troco de dinheiro, que foram patrocinadas por bilionários, com promessa de dinheiro, de faculdade, de empregos, de destaque. Isso é crime aqui e nos Estados Unidos. Então os brasileiros não podem reclamar de algumas coisas da justiça brasileira, ela não é perfeita. Por exemplo, nós temos que fazer a reforma do judiciário, outras reformas, apurar os desvios que podem estar ocorrendo, mas nós não podemos, sobretudo, nas nossas eleições, votar em partidos, candidatos de partidos que são do Centrão. Porque olha as pessoas que eles trazem como exemplo para o Brasil. O Trump não é exemplo para o Brasil e nem para o mundo. Na minha opinião, é como já consta nos anais americanos, é o pior presidente desde 1776, quando declarou a independência dos Estados Unidos. Não teve outro pior. E há até acusações de que ele tem algum problema mental. Pior que o Biden, que já tinha idade, de fato já tinha alguns problemas mentais, mas não nesse nível das coisas absurdas que ele está praticando. Ele fala uma coisa de manhã, muda ao meio-dia e à noite pode ser que ele muda de novo de ideia. Então, vejam que nós não podemos aqui no Brasil eleger pessoas que batem continência para uma pessoa que tem indícios de prática de pedofilia e outras coisas piores. Nós não devemos ser uma Argentina de seguir como capacho os Estados Unidos, e nem como no primeiro mandato do ex-presidente Bolsonaro, que nós ficamos como cachorrinho dos Estados Unidos. O Trump falava que a China era causadora da Covid, vinha o Eduardo Bolsonaro e o pai dele falando e insinuando que a China fabricou o vírus da Covid, por exemplo, que é o maior absurdo do mundo, uma asneira, né, que poderia ter causado uma retaliação em relação ao Brasil. Quem que compra 4 vezes mais que os Estados Unidos do Brasil? A China. E eu pergunto, o Trump, se a China tivesse cessado as importações do Brasil, o que aconteceria com os produtos nossos? Nós íamos vender para quem? Para Marte? Então vocês vejam que a família Bolsonaro, o PL inteiro, o Centrão inteiro não é modelo para o Brasil. Nós temos que fazer ajuste em tudo para ser um país desenvolvido. E não é seguindo ideias nem práticas de pessoas que têm acusação séria de pedofilia, de envolvimento com prostituição, que o Brasil vai se tornar um país melhor. Nós temos condições, com o pessoal nosso sério, de transformar o Brasil numa potência. Nós não precisamos seguir ideias de pessoas que a gente vê no dia a dia que não tem uma coerência correta, não segue os mandamentos de Deus. E vejam, o ex-presidente Bolsonaro é apoiado por um monte de pastor, bispo, missionário, evangélico. A grande parte está envolvida com desvio de dinheiro, com outras práticas, com agressão a mulheres,
como que nós podemos ter dentro do Congresso evangélicos com essa linhagem ruim? Então, nós temos que fazer esse ano uma depuração dos senadores e deputados, só votar em gente que veste a camisa do Brasil. Nós não podemos ter no Congresso pessoas que põem a bandeira dos Estados Unidos. É uma vergonha para a nação. Na minha opinião, eles deveriam ter sido caçados o ano passado. Não foram, né? Jogaram debaixo do tapete também. Esse ano, nós temos na mão o direito de voto. Vamos votar em pessoa que não compactua dessas ideias de pedofilia, de exploração de mulheres, de feminicídio. Por quê? Nessas acusações do Epstein, não param por aí a questão da prostituição, a questão de exploração de menor. Tem acusações mais graves de práticas de bruxaria, de praticar homicídio de mulheres, de agressões, de mutilação de mulheres. A coisa é bem mais grave, bem mais escura. Então, nós temos que sair desse negócio. Isso não merece, o brasileiro não merece isso. Não merece ter políticos no Congresso que compactuam das ideias do Trump. É uma vergonha nós elegermos deputados e senadores aqui no Brasil que compactuam das condutas e fala do Donald Trump. Nós temos gente melhor aqui, como nós temos gente melhor no nosso judiciário. Então, o meu recado é que nós devemos acompanhar esse caso do Epstein nos Estados Unidos, porque mais autoridades americanas vão começar a aparecer. E o presidente Donald Trump vai ter que esclarecer, sim, de A a Z, como que era essa relação dele com o bilionário Epstein, que morreu na prisão de uma forma muito inusitada, que até hoje não foi esclarecida. Parece mais uma queima de arquivo. Então, nós temos que ficar distante das ideias desse senhor. Não vai ser bom para o Brasil trazer as ideias deles para cá. Então, eu discordo da família Bolsonaro, que tanto admira o Trump. Ele é o pior presidente dos Estados Unidos desde 1776. Então faz muito tempo que lá não tinha uma pessoa com essa índole. Vamos torcer para que esse período de mandato dele acabe logo, até no final do ano, com um impeachment dele e assumindo alguém mais coerente e competente. E aqui no Brasil, a gente faz a lição de casa com esses deputados do PL, do Centrão, que aplaudiram, pediram as sanções contra o Brasil. E em relação ao Flávio Bolsonaro, como ele reza a mesma política do pai dele e compactua das ideias do Trump, nós não podemos reeleger ele nem como senador no futuro. Não merece. Por quê? O que ele fez de útil no nosso Senado já em 6 anos? Não fez nada. Só discurso fora da caixa. Ele é um repeteco de ideias do pai dele, que não tinha nenhuma. Então, vamos votar sério em outubro. E comentar com os familiares, com os colegas, nas redes sociais, as ideias do PL para o Brasil, né? As maléficas ideias e projetos que o PL e o Centrão têm aqui para o Brasil. É esse o meu recado hoje. Um abraço a todos.